E 14 minutos em corrente, você conferindo agora o Repórter Cerrado, destacando uma entrevista com o petista Dr. Edilson Nogueira. Dr. Edilson, primeiro dizer que é um prazer enorme estar recebendo aqui no nosso estúdio e depois colocar o microfone à disposição do senhor para inicialmente cumprimentar nosso público ouvinte. Nosso bom dia. Bom dia, Adson Jordão. Bom dia, povo de corrente. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quero agradecer a você, Adson, a oportunidade de estar aqui nessa rádio, de você abrir espaço no seu programa para falarmos da política, para falarmos do processo eleitoral na cidade de Corrente. Quero agradecer também ao deputado João Matos Nogueira, deputado eleito, deputado por Corrente, filho de Corrente, pela grandeza dessa rádio e por permitir que trabalhássemos juntos no processo eleitoral e democrático na cidade de Corrente. Quero desejar a cada correntino o meu cordial bom dia, que Deus abençoe cada um, que Deus ilumine toda a comunidade correntina nesse processo eleitoral, que Deus ilumine as eleições no dia 30 de outubro, para que Deus permita que haja no Brasil a oportunidade, mais uma vez, de ser eleito o presidente conforme a vontade do Senhor. Muito bem. Doutor Edilson, agora são 7 horas e 15 minutos. A primeira pergunta que eu faço para o senhor aqui o apanhado, né, geral que o senhor faz, né, dos candidatos, né, que o senhor votou, quem foram esses candidatos, né, um deputado estadual, por exemplo, né, sabemos, e é do conhecimento aqui de todos, que o senhor apoia o deputado Fábio Novo. Enfim, como é que tem sido o desempenho do seu deputado aqui na cidade de Corrente? Adson Jordão, é gratificante ver o resultado dessa eleição. Eu vejo ela que não existe perdedores, nem ganhadores, nem líderes que influenciou no processo político, mas eu vejo a participação do povo. Quem ganhou em Corrente foi a democracia, quem ganhou em Corrente foi a vontade do povo, a vontade maciça do povo de escolher os seus candidatos. Nós vimos a votação de Lula, foi quase 11 mil votos. Nós vimos Rafael Fonteles ganhando na cidade de Corrente com quase 7 mil votos. Nós vimos os nossos deputados da base serem eleitos. Nós vimos, na conjuntura de 30 deputados estaduais, 12 deputados são do PT e mais de 25 são da bancadas da coligação PMDB-PT. Nós saímos felizes com esse resultado, porque Fábio Novo teve 775 votos em Corrente. Voto do povo, voto de amigos, voto da cultura. Na política radical de Corrente, de algumas alas, dizia que o deputado Fábio Novo tirou tudo de Corrente e levou para o Bom Jesus. Então isso é muito difícil de se desmistificar essa ideia plantada na cidade de Corrente. Mas nada Fábio Novo tirou da cidade de Corrente. Nada. A Regional de Educação está aí, a Secretaria da Fazenda está aí, a direção do hospital está aí. Então nada foi tirado. Então nesse processo, Fábio Novo teve 775. Nós ganhamos a eleição de uma forma tranquila, democrática, sem gastar, sem comprar a dignidade de ninguém, votos de amigos. E eu vi Fábio Novo na cultura do Piauí, ele pegar 112 prédios antigos e transformar em casa de cultura, incentivando a música, a dança e a arte. A Casa da Cultura de Corrente hoje é um espaço de grandeza para receber qualquer artista ou ator. Nós temos agora, sábado, Maria Gadu, uma cantora nacional, uma cantora de renome, e durante a sua administração como secretário de Cultura, no projeto 6,6, ele trouxe os melhores cantores para a cidade de Corrente. Isso é uma oportunidade ímpar.
Também a reforma do hospital, a ambulância do hospital, a emenda que trouxe o prédio novo da Covid. Foi nele a iniciativa de trazer o IFE para a cidade de Corrente, porque na época o IFE só ia para Floriano. Então ele era presidente do PT, foi reivindicar com o Wellington Dias e Lula para que fosse implantado o IFE na cidade de Corrente. Ele foi até o prefeito João Barros, na época, conseguiu o terreno com o prefeito João Barros e lutou para que o IFE de Corrente viesse para Corrente. Então é um deputado ativo, é um deputado presente, é um deputado que o povo reconheceu como na cultura, 775 votos. A irmã Rejane teve 663. Mas uma coisa me chama a atenção, Atos Jordão. Que na cidade de Corrente, o grupo do PT de Corrente se dividiu em 9 deputados. Deputado estadual, né? Então, na soma dos nossos votos de deputado estadual, na estrutura corrente, nós tivemos 1.973. Então, nós saímos fortalecidos. Como muitos pregaram que Rafael Fonteles era o chamado pé de chumbo significa aquele que tem o pé pesado, que não levanta, que não tem força, que não é capaz de sair do lugar. Isso demonstrou o contrário. O Rafael é um pé de pluma, é leve, saiu, correu, batalhou, não cansou, mostrou as suas ideias, mostrou o que pretende fazer. Então isso nos levantou nos últimos 45 dias da eleição. Até naquele se vira no 30, nos 30 dias, nós conseguimos reverter essa ideia de Silvio Mendes, que ia vencer as eleições, e no final o resultado saiu totalmente o contrário, uma maioria esmagadora de mais de 200 mil de votos de maioria. Isso prova que o PT está vivo, isso prova que as ideias são boas e, acima de tudo, a proposta de Rafael para o Piauí, quem vai ganhar é o Piauí. Um menino novo, competente, inteligente, capaz e vai modificar e implementar uma nova revolução de administração na cidade de Corrente. E Lula ganhando, quem vai ganhar é o Piauí, porque possivelmente com a vitória de Lula, o Wellington Dias será ministro. E em contrapartida, quem vai ganhar é o Piauí, com essa parceria de obras e com a administração voltada para o bem-estar do povo correntino. Muito bem, doutor Edilson, aqui já fez aí um apanhado, né, geral, né, quase que geral, com relação a essa questão do resultado das eleições aqui em Corrente. Eu volto, doutor Edilson, aqui, né, a cidade de Corrente provou aí, mais uma vez, né, que é uma das cidades chamadas e conhecidas lulista, né, porque Lula ultrapassou a barreira dos 11 mil votos aqui em Corrente. Como o senhor vê essa vontade do povo em Lula, né, demonstrada aí na urna? Atos Jordão, Lula é povo, é a voz do povo, tem cheiro de povo, é nordestino, conhece a realidade do Nordeste, conhece a realidade do Brasil. Eu vejo em Lula uma pessoa abençoada, porque é um cara que saiu do pau de arara, que não teve a oportunidade de estudar, mostrar um conhecimento de política, de administração, de relações internacionais. É um homem capaz, um homem que foi em um universo de processos que teve no Brasil, mais de 12 mil processos no Brasil. O processo de Lula pegaram do nada e botaram para julgar com rapidez e com celeridade. No período da ditadura militar, era permitido que os presos políticos visitassem os seus parentes e enterrassem os seus parentes. Lula foi uma pessoa que não teve a oportunidade de enterrar o seu irmão, de enterrar o seu neto. Às 5 horas da manhã, uma intimação chegava na casa de Lula, todo mundo conhecia Lula, a polícia foi intimar às 5 horas, que resultou a trama, a dor de cabeça e a pressão alta que levou à morte de Marisa. Mas Lula sempre dizia: eu confio em um Deus que tudo pode.
E ele dizia, não tem homem mais cristão e mais perto de Deus do que eu. Porque eu suportar essa carga, só Deus é capaz de aliviar a minha dor e o meu sentimento de humilhação que eu passei. Lula está saindo por cima. Foi capaz de buscar um candidato que ele disputou a eleição como Alckmin, fazer uma composição de administração com propostas do PSDB, com propostas do PT, para estruturar uma nova administração no Brasil. Eu acho que o Lula agora vem mais maduro, mais capaz, mais perto para fiscalizar o que ocorreu no Brasil. Lula só é candidato a presidente porque está livre, não está condenado, é ficha limpa. Então não existe hoje uma condenação que impedia ao presidente Lula. Agora, o que me entristece, Atos Jordão, é na sociedade estão crucificando Lula, argumentando que é um comunista, que vai rasgar a Bíblia, que vai incentivar outros movimentos e vai cessear a liberdade de culto. Meu Deus do céu, Lula é cristão. Quem sou eu, Edilson? Quem sou eu como cristão, dizer que Lula é do cão e que Bolsonaro é de Deus? Eu não tenho esse poder, eu não tenho essa qualquer outra estrutura para condenar alguém antecipado. Me preocupa esse ódio mesquinho do Brasil hoje, de classificar um é do mal e o outro é do bem. Nós não podemos fazer isso como cristão, como povo de Deus. Nós temos que orar por a nossa pátria. E se Lula ganhar é permissão do Senhor, é vontade do Senhor. Assim eu aprendi na palavra. E voto em Lula como petista, eu voto em Lula como cristão. Eu não vou deixar de ser religioso, eu quero ser cristão, eu quero ter uma vida de cristão. E pela liberdade de expressão, pela democracia, eu voto em Lula. E estou votando no Nordeste, estou votando na oportunidade, estou votando na proposta de o Brasil crescer. Então, eu não vou aqui rotular nem A e nem B. Eu quero dizer que Edilson continua cristão. Edilson continua rogando a Deus a misericórdia de Deus para a nossa pátria, para que dê um rumo à nossa pátria. Portanto, eu acredito que Lula, ganhando, fará uma grande administração, uma grande revolução, porque a maior revolução que Lula fez nesse Brasil foi a revolução educacional. A revolução educacional dos IFP, os colégios, cresceu, ele criou 18 universidades no Brasil. Em cada cidade do interior, ele colocou o IFE, colégio de grandeza, colégio que só tem professores com especialização, com mestrado, com doutorado, com aulas pela manhã, em colégio integral. Isso é a grande revolução. Concedeu ambulâncias para todas as cidades pequenas, micro-ônibus para todas as cidades pequenas, máquinas para o trabalho para as cidades pequenas. Então, isso é a grande revolução. E tenho certeza, com o amadurecimento de Lula, com as pancadas que ele levou, com as humilhações que ele levou, com a prisão que ele teve, ele fez uma reflexão de vida de como administrar o Brasil do futuro. Eu acredito nessa administração do futuro, com a composição com Alckmin, que foi governador do estado de São Paulo, que mostrou grandeza, que mostrou competência do administrar. Essa dupla vem para crescer o Brasil, para levar a confiança do Brasil ao mundo internacional, para que o mundo internacional volte a acreditar no nosso país, que está cesseado de tanto ódio, de tanto rancor. Então eu acredito na nova proposta, eu acredito no Brasil, e eu tenho certeza que Deus não vai desamparar a nossa pátria. Agora são 7h20. Doutor Edilson, nós tivemos aqui, antes deixa eu só perguntar para o senhor aqui sobre a questão de pesquisa. As pesquisas apontavam já uma margem, né, bem maior aí do que foi o final real aí das eleições, o resultado final das eleições presidenciáveis, por exemplo, né, e acabou dando segundo turno. Acredito que os petistas acreditavam numa vitória no primeiro turno. Enfim, qual a opinião do senhor com relação às pesquisas, né, os institutos de pesquisas? Os institutos de pesquisas, eles erraram no contexto nacional. Eu sabia que no Brasil até agora nunca houve uma eleição que se ganhava-se do primeiro turno.
eu já tinha a perspectiva que a eleição no Brasil para presidentes se levaria para um segundo turno. E aqui no Piauí, eu acompanhava de perto, que quase todos os dias eu conversava com o Wellington Dias. Conversa às 5 horas da manhã, a gente conversava, telefonava um para o outro, mandava mensagem. E a estrutura tinha uma pesquisa que nós avaliarmos ela, nós sempre dizia que ganharia a eleição. Então eu tinha esse poder de conversar com outras pessoas, nós vamos ganhar a eleição com mais de 100 mil votos de maioria. Nos últimos 30 dias, as pesquisas, a amostragem, ela mostrou a realidade do Piauí. A pesquisa amostragem nunca errou no Piauí. Então, faltando 5 dias das eleições, você viu que o Rafael crescia 5, 6 pontos. Isso se confirmou, porque outras pesquisas davam Silvio Mendes e Joel ganhando a eleição. Você viu que o Wellington Dias teve mais de 60 mil votos de maioria e Rafael teve seus 200 e muitos mil votos de maioria. Então a pesquisa interna que se tinha notícia e do amostragem, ela bateu. As demais pesquisas eram pesquisas que levavam a uma inversão de valores ou interesses de mídia daqueles processos de candidatura. Mas vimos que o resultado bateu, o resultado dava Rafael no primeiro turno e dava o Wellington Dias com uma margem de pontos de 4, 5 pontos percentuais na frente do Joel. Então, o resultado da pesquisa nacional errou, o Datafolha errou, o IPEC errou, e no final nós vamos ter um segundo turno que a perspectiva agora é o crescimento de Lula, porque Lula teve mais de 8 milhões de votos. E nesse momento o Lula recebe o apoio de Ciro, que teve 3 milhões de votos, recebe o apoio de Simone Tebet com 5 milhões de votos, recebe de Roberto Freire, recebe de Tasso Gereissati, então recebe de uma estrutura política que querem a mudança. Então são partidos que estão mais próximos do Lula. Então, com isso, nós vamos ter chance de ter Lula presidente do Brasil, nós vamos ter chance de ver uma virada nas pesquisas agora, a seriedade das pesquisas, vão ter que se aglutinar, vão ter que buscar dados que comprovem a realidade da pesquisa, sem ter pesquisa tendenciosa, que isso é ruim para o Brasil, de não mostrar a realidade dos fatos. Agora, o Lula teve uma maioria aí de 6 milhões, né, de votos, né? E o governo, o Bolsonaro anunciou também aí adesões, né, como o governo do o governador eleito do Rio de Janeiro, o governador eleito de Minas Gerais, né, o Sérgio Moro, o Dallagnol, né, aqueles fortes lá da força-tarefa lá da Lava Jato, enfim, o ponto de vista do senhor com relação a essa situação. Eu não vejo nenhuma adesão desses aí para Bolsonaro. Ora, se na Minas Gerais, Zema era do outro partido, Calil era o candidato do PT em Minas Gerais. Então, a adesão de Zema não é adesão, ele já era de Bolsonaro. Em São Paulo, o Castro é do PL, do mesmo partido de Bolsonaro. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. O Castro era do mesmo partido, do PL. Então, que adesão é essa, se o outro lado era nosso? Então, não houve adesão. Jamais eu pensaria que o Dallagnol ou o Moro votaria no Lula. Isso é inaceitável. Ele não votaria. Porque foi eles os tramitadores da celeridade do processo criminal contra Lula. Que no final foi revertido e provou que até as leis internacionais comprovaram que eles tinham interesse no julgamento antecipado do presidente Lula. Então, por isso eu não vi nenhuma adesão até agora para o Bolsonaro. Nenhuma. Porque estes já eram deles. Estes já eram oposição a Lula. Então, nos gráficos mostram que esse grupo que suponha que aderiu a Bolsonaro seja grupo de oposição. Não, era grupo de situação. 7h35, recorrente. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui. Uma entrevista com o petista, doutora Dilson Nogueira, ao vivo do estúdio da Cerrado FM, no Repórter Cerrado, primeira edição. Doutora Dilson, vamos trazer para cá, para a corrente, realidade do nosso município. Né? Nós temos aí uma
uma série de desafios, né? A ser, né, cobrados, né, a ser cumpridos aqui para nossa região do extremo sul piauiense. E eu perguntei aqui ontem para o deputado João Matson, né, que se torna aí uma grande força, será o grande aliado do governo Rafael Fonteles, né, desde as primeiras horas, naqueles primeiros momentos, né, o deputado João Madison, né, aliado de primeira hora. Aí ontem ele destacava, eu fiz essa mesma pergunta para ele aqui, né, para o deputado, aproveito e faço também aqui para o doutor Edilson, né, que será também uma peça fundamental na cobrança, doutor, de trazermos aqui uma melhoria para o Hospital Regional de Corrente. Eu até falava ontem que houve sim já uma melhora considerável no nosso hospital. O Daniel, o diretor, tem feito um trabalho bacana, né? Mas que sempre falta alguma coisa. E um dos principais, né, para a gente resolver ou diminuir essa passagem de ambulância de Corrente para Bom Jesus, de Corrente para Floriano, enfim, precisamos de um centro cirúrgico, precisamos de uma melhoria, médico nós temos aqui com qualidade, enfim, o que o senhor pensa e o que será feito, como será cobrado isso junto ao governo, Rafael Fonteles, eu acredito que já cobrado com relação lá na campanha ainda do futuro governador do Piauí, Rafael Fonteles. Nós temos que unir todas as forças de Corrente pela melhoria de Corrente. Nós temos um hospital que melhorou demais. Hoje nós temos um hospital que paga em dia. Nós temos um hospital com crédito com fornecedores. Nós temos um hospital com uma reforma, mas muito boa, que melhorou muito. Mas nós precisamos cobrar. Agora nós temos que exigir uma qualidade de equipamentos para o hospital. Nós precisamos equipamentos novos para a fisioterapia. Nós precisamos de uma UTI, porque em caso grave nós não temos como solucionar. Nós temos que cobrar isso, urgente. Porque esse transporte daqui para Bom Jesus, de Bom Jesus para Floriano, Teresina, isso desgasta e pode perder vidas nesse intermeio até chegar Floriano ou Bom Jesus. Nós temos médicos capacitados, nós temos médicos qualificados, nós temos médicos que dão de si, nós temos médicos na cidade de Corrente que Deus os protege, que dá força para superar toda essa estrutura vigente. Mas o problema de saúde é nacional, nós temos que resolver o problema de saúde no Brasil, nós temos que resolver o problema de melhoria de saúde no Piauí e na cidade de Corrente. Agora, as forças políticas que se uniram em torno de Rafael, nós temos que cobrar, pedir e exigir. Tanto também as forças políticas que elegeram o Rafael, como o atual prefeito, se unir todas as forças, sem barganha, sem rancor, sem ódio, unir a estrutura neste contexto para que seja uma voz da melhoria na cidade de Corrente. Eu vejo na localidade Fazenda de Cima a necessidade dos pais de ter um colégio de segundo grau. E eu sentei com o Hélito Dias, sentei com a irmã Rejane, sentei com o Fábio Novo, com as vozes da política de Corrente, para que se traga um colégio de segundo grau para a comunidade da Fazenda de Cima. Isso nós vamos cobrar, isso nós vamos exigir, isso nós queremos, para que dê a oportunidade ao povo de Corrente uma qualidade melhor. Isso nós vamos fazer nas estradas, nas parcerias na associação, trazendo tratores, trazendo a irrigação para a cidade, lutar para a conclusão da barragem Gesilemos, que é a barragem antiga Atalaia, para que haja uma qualidade de vida, para que haja a oportunidade de trazer a água dessa nova barragem para a cidade de Corrente e as cidades circunvizinhas. Isso é o nosso sonho, isso é a nossa luta, isso é a nossa voz, isso nós vamos cobrar, isso nós vamos exigir, isso nós vamos ter, porque nós vamos lutar. Doutora Dilson, fica até meio complicado, né, aqui às vezes a gente fazer uma pergunta, né, porque o governo, né, o PT continua aí no governo há 16 anos, né, e parece que a gente, quando faz essa pergunta aqui, fica esse mês constrangido. Mas, rapaz, há 4 anos atrás falava-se a mesma coisa, passou-se 4 anos, né, e essas coisas não foram resolvidas aqui. Há uma
questão de que uma hora nós vamos vamos chegar aqui e vamos elogiar. Muito bem, parabéns, olha, foi resolvida aquela questão da barragem de Atalaia, a questão do centro cirúrgico do Hospital Regional de Corrente, né? Essas questões, não é meio complicado pra gente ficar fazendo essas perguntas de 4 em 4 anos, doutora Edilson? Essas obras, ela tem dificuldades na liberação de recursos, ela tem dificuldades no regularizar enquanto é tempo, mas a barragem da Atalaia, ou Gesilemos Paraguaçu, falta pouco a concluir. As 49 casas do lado de cá já estão na fase final. Uma das estruturas marcantes para a conclusão da barragem é a exigência de onde colocar o povo. Então foram desapropriadas as áreas, tanto no município de Sebastião Barros como em Corrente. As casas já estão na fase final. Na hora que terminar essas casas, que já está botando a cerâmica, eu já estive nas comunidades, são a casas de lote de 25 metros de frente por 50 de fundo, são 2 quartos, um banheiro, sala e cozinha e área. E essa comunidade, ainda de receber essa casa pronta, ainda vai ganhar mais 5 hectares para a produção, que será irrigada. Então eu acredito que breve isso, e em 2024 essa obra será concluída. Isso eu tenho certeza no andamento e nos recursos que já estão empenhados. Lá na administração do IDEP está o sobrinho do deputado João Matos, que eu sei que é competente, é capaz, é um menino novo, que está com força de acertar o Sobralzinho. Então, isso vai ser realidade. 2023, isso será concluída e nós teremos uma grande barragem para irrigar a região, para produzir mais alimentos e, acima de tudo, trazer água para as cidades com abastecimento de água de qualidade. Isso é breve, nós estaremos inaugurando em 2023, se Deus quiser, a barragem Gesilemos Paraguaçu. Doutora Edilson, eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui, por que a dificuldade do senhor, junto com o deputado Fábio Novo, por exemplo, onde é que está a dificuldade de encontrar emendas, como o deputado João Madison traz várias emendas aqui, emenda para asfalto, emenda para calçamento, os convênios com a prefeitura, né, independente de qual ala partidária está sendo de um lado ou de outro, né? O importante é chegar o benefício aqui para o povo. Tem essa dificuldade aí, porque praticamente não se vê nenhuma emenda nesse sentido do deputado Fábio Novo para a corrente. Atos Jordão, o deputado Fábio Novo, ele foi ser secretário de Cultura. Então, nesse contexto de secretário de Cultura, ele não estava presente no dia a dia na Assembleia Legislativa. Entrou o próximo deputado. Nesse contexto, Fábio Novo trouxe, ainda como deputado, colocou emenda para o prédio novo da Covid. Então esse recurso veio. O prédio novo da Covid é uma emenda do deputado João Matos, ou do deputado Fábio Novo. Nós vimos a reforma da Casa da Cultura e ainda trouxe uma ambulância. É muito pouco, Edilson, é muito pouco. Mas ele saiu da estrutura da Assembleia para vir ser secretário de Cultura. Então é mais negócio ele ficar na Assembleia mesmo, né? Com certeza, mas mesmo assim tem uma emenda de 5.000 metros de calçamento para a cidade de Corrente, para a conclusão ainda nesses dias, ainda tem. Essa emenda já foi aprovada, já está orçada, já está licitada, já teve ganhadores da licitação de mais 5.000 metros para a cidade de Corrente. E eu tenho dito que o prefeito Murilo é um prefeito de sorte, porque quem administrou Corrente foi Murilo e o governo do estado. Eu nunca tinha visto tanto calçamento, tanta obra, tanto asfalto, junto com a parceria para o município de Corrente. Foram obras que precisaram da assinatura do prefeito Murilo para que tivesse essa contrapartida e realização de obras na cidade de Corrente. Corrente ganhou, eu nunca tinha visto tanto calçamento na cidade de Corrente, dada por emendas dos deputados. O deputado João Matos empenhou com ruas asfaltadas, com poços artesianos, com calçamento em larga escala. Nós tivemos todos os deputados de bancada trazendo obras para a cidade de Corrente. Então, Corrente ganhou nessa parceria de obras. Então, o governo do estado, através de Regina Souza e de Wellington Dias, deu muito calçamento para a cidade de Corrente. Isso Murilo é conhecedor, isso Murilo sabe da gratidão do que foi feito na cidade de Corrente, de calçamentos para a cidade de Corrente. Então, Corrente ganha em larga escala obras que revolucionou e a qualidade de vida para o morador da cidade de Corrente. Uma pergunta aqui de um ouvinte que eu vou fazer para o doutor Edilson. Depois do nosso break comercial, são 7 horas e 45 minutos em Corrente, chegando aqui
Doutor Edilson, o ouvinte faz aqui a seguinte pergunta. 7h48. Bom dia, meu amigo. Pede aí, doutor Edilson, para intervir junto ao governo para trazer o banco de sangue e equipamentos para hemodiálise. Tem muita gente aqui fazendo e aí fica nesse leve trás para Bom Jesus, uma complicação terrível. O ouvinte faz aqui essa cobrança para o senhor, doutor Edilson. Essa reivindicação é justa e eu me preocupo de ver os filhos de corrente saindo para Bom Jesus. Muitas vezes não tem nem ambulância, tem que ir com seus recursos para ir até lá. Isso tem que ser cobrado, isso tem que ser exigido. Daqui para Bom Jesus é 250 quilômetros. Nós temos aqui no sul do estado, são 10 cidades que necessitam como corrente, como ponto central, e nós temos que exigir. Isso não é caro, nós vamos cobrar. Uma das metas do governo do estado é essa realização, e nós não vamos pedir, nós vamos exigir. A voz da cobrança é para trazer, e nós vamos ser incisivos na reivindicação, meu jovem, de trazer a oportunidade para essas pessoas que tanto necessitam para manter vivos na cidade de Corrente e no sul do estado. Isso é uma exigência e nós vamos cobrar com celeridade, com afinco e determinação para que isso se concretize o máximo possível. Bom dia, Cândido. Fala para a doutora Edilson mandar uma... Aqui, doutora Edilson, ouvinte, vamos lá. Bom dia, Cândido. Fala para a doutora Edilson mandar um alô para Mardinha aqui em Porto do Araçá. Meu prezado Mardinho, meu prezado amigo da Porta dos Araçás, meu companheiro, grande pintor da cidade de Corrente, quero mandar o meu abraço e que você estenda a Porta dos Araçás ao grande Riacho Grande. Eu lembrei do meu amigo Luiz Augusto, quando ele falava com tanto amor do Riacho Grande, ele dizia: a segunda cidade do interior, a porta da cidade do interior é a cidade do Riacho Grande, a quem eu me admiro. E nesse momento, Luiz Augusto, falando em você, companheiro de luta, companheiro amigo, que nós degladiávamos ali na Câmara de Vereadores. Você defendendo o seu ponto de vista, eu defendendo Gesualdo Cavalcante, e você defendia com afinco seus pontos de vista, seus ideais. Mas no final das sessões nós nos abraçávamos, nós confraternizávamos, nós nos respeitávamos, nós nos queremos bem, nós nos amamos como pessoa, como povo de Cristo. E eu digo uma coisa, Atos Jordão, em relação a Luiz Augusto. Eu, como membro do PT, fui vereador do PT, candidato a prefeito do PT, eu realmente estive em várias vezes na casa do vereador Luiz Augusto. Eu fui tentar convencer Luiz Augusto para votar nos nossos candidatos. Não foi nenhuma e nem duas vezes que eu fui na casa do Luiz Augusto buscar Luiz Augusto para uma composição com a nossa bancada. Mas eu nunca tinha visto tanta altivez, tanta seriedade, tanto compromisso com a verdade, com o grupo político que elegeu a do vereador Luiz Augusto. E ele me dizia: Edilson, eu vou votar no grupo que elegeu o prefeito Murilo. Eu sou da base. A minha mulher é secretária da administração no governo de Murilo. Eu não posso deixar de votar no Silvio Mendes. Eu não vou, porque eu devo favor a Iracema Portela, eu devo lealdade a Iracema Portela, eu devo gratidão a Iracema Portela. E a mulher de Luiz Augusto, nesse contexto político, ela foi exonerada. E é um ato discricionário do prefeito. O prefeito nomeia e exonera a bel prazer, é um ato dele, se respeita a posição. Mas para a cidade de Correntes, eu quero dizer que a Diviane foi uma secretária na gestão de Gesualdo. Eu vi a competência, eu vi a celeridade, o gesto de fazer, o compromisso de fazer, a moral de fazer e de fazer bem. Mas eu digo à cidade de Corrente que Luiz Augusto esteve presente em todos os momentos com o grupo do prefeito Murilo. Porque eu tive a oportunidade de tentá-lo convencer, mas não consegui devido à lealdade ao grupo político da base do
prefeito Murilo. Então, Luiz Augusto, a esposa foi exonerado, eu já visitei alguns membros, eu vi tristeza e muita tristeza no grupo Cunha Ribeiro, eu vi tristeza no grupo Modesto Rocha, mas é o dinamismo da política, é um ato do prefeito, ele nomeia a seu bel prazer, mas eu quero dizer para a cidade de Corrente, Luiz Augusto foi fiel à base do prefeito. E eu dizia assim, Luiz Augusto, e você votando para o deputado João Matos, Edilson, eu conversei com o prefeito Murilo, eu mostrei a ele que ia optar por João Matos, e ele respeitou essa posição. Então hoje a mulher Luiz Augusto saiu, é uma pessoa formada em administração de empresa, é uma pessoa que é bacharel em direito, tem uma larga maturidade e conhecimento no administrar, e nesse momento Corrente perdeu uma secretária de competência, mas que Deus ilumine Murilo a nomear uma secretária, que Corrente caminhe pelos rumos da administração, como tem continuado na seriedade, na transparência, no fazer. Eu desejo ao prefeito Murilo sucesso nesses 2 últimos anos da sua administração. Corrente não é de Edilson, não é de Murilo, não é de Terto, não é de Filemon, não é de ninguém. Corrente é do povo. Eu vou passar, Murilo vai passar, nossas gerações vão ficar. Quem ganha é Corrente, com a unidade de forças para trazer o melhor para a Corrente. E nós vamos unir, prefeito Murilo, em prol da cidade de Corrente. Nós vamos lutar para trazer obras para a Corrente. Nós vamos reivindicar para trazer qualidade para a Corrente. Corrente é nossa, Corrente é do povo. Corrente é uma cidade que Deus arranjou, ficou aqui e hoje é uma cidade. Você não vê mendigos na cidade de Corrente, porque Deus permitiu que aqui o povo de Deus continuasse a orando, a buscá-lo, e a Bíblia nos promete que aquele que busca, Deus cura, Deus ouve e Deus satisfaz a vontade de um povo. 7h55, doutor Edilson, tem aqui pra gente finalizar, né? Já estamos chegando já aqui à reta final, né, desse nosso bate-papo, diga-se de passagem, muito bom, muito importante, né, pertinente e na hora, e quando a entrevista é boa, a hora passa rápido, né? Mas aqui tem uma colocação de um ouvinte que ele faz algumas observações. Ele diz o seguinte: bom dia, quem tem que ficar, eu falava aqui agora do constrangimento e tal, né? Aí o ouvinte diz o seguinte: quem tem que ficar constrangido são os políticos, por terem que responder as mesmas perguntas porque não cumprem as promessas. Aí continua essa ouvinte: é lamentável, após 16 anos, termos que ouvir as mesmas promessas vazias. E o piso dos professores? O sucateamento da UESP. Temos um dos ICMS mais altos do país. O nosso governador foi um dos primeiros a entrar na justiça para não reduzir o ICMS sobre os combustíveis. Isso é querer cuidar do povo? Faz essa observação, essas perguntas, colocações aí do ouvinte. O ICMS era uma fonte de arrecadação para o município. O estado do Piauí é um estado pobre ainda, que precisa dessa arrecadação. Lamentável que tem que buscar outros meios que muitas vezes magoa a pessoa. E o governo do estado, ele tem se proposto a resolucionar o problema dos funcionalismos. Hoje o salário do professor, que é obrigação moral do administrador, é pagar em dia. Hoje nós temos uma folha de estado que tem um compromisso. Quando a folha é antecipada, no início do ano, a folha de pagamento já está colocado o seu dia do vencimento. Então você pode fazer um compromisso que o dinheiro está na sua conta. Os políticos que vêm aqui, eles cobram, pode ser mesmice ou a mesma coisa, mas eles vão bater sempre na tecla de querer solucionar o problema existente. É difícil? É. Mas se nós não cobrarmos o que está faltando, o que será de nós, do povo, se não tem uma voz para cobrar? Pensa bem se esses políticos calassem a boca, se omitissem e não fossem cobrar. Eu estou colocando aqui a minha cara ao público para dizer que vou cobrar, que vou pedir, que vou reivindicar. Que tem erro na administração? Tem. Que tem que cobrar a melhoria e a qualidade de vida para o povo? Nós temos que cobrar. Agora, nós temos a obrigação moral de reivindicar a melhoria da qualidade. Calar, jamais. Omitir, jamais. Buscar, esse é o caminho. Vamos unir as forças de todos, professores, funcionários, empregados, para cobrar a melhor qualidade de vida para o povo. Eu acredito que o Rafael fará uma grande revolução.
Doutor Edilson, rapidinho aí nas respostas, o ouvinte aqui fala o seguinte, o Moisés diz o seguinte, fala sobre a água do aeroporto, o Maruzan diz o seguinte, procura, doutor Edilson, aí sobre a energia do aguão. As energias hoje, elas foi vendida, foi terceirizada a empresa de energia no Piauí. Hoje nós temos o Equatorial, que é uma empresa particular, que ganhou a administração. Os recursos têm que ser colocados no orçamento para que a energia repasse o governo federal o dinheiro para os municípios fazem essa contrapartida. Nós vimos agora na região de Fazenda de Cima, que me entristece, Atos, profundamente, me magoa profundamente, de energia passar de 10 casas e deixarem 6 casas sem energia. Lamentável, triste. Isso eu vou ter uma reunião com o prefeito, eu vou lá essa semana, sentar com ele, para buscar um meio de solucionar essas 6 casas que faltaram. No Aguão o projeto está pronto, há muito tempo que o projeto está pronto, e esperamos em Deus que essa liberação seja feita, esse convênio com a prefeitura, para que essa energia se conclua até o 2023. Essa é a nossa esperança de isso ser concretizado. Então nós vamos lutar pela melhoria de tudo isso aí. Água do aeroporto. Água do aeroporto, graças a Deus, foi aberto uns poços dentro do Instituto Batista Correntino. Instituto Batista Correntino, na gestão de Paulo Rogério e de Messias, eles permitiram que fossem abertos poços artesianos dentro das terras dos institutos. E esses poços foram abertos e a vazão desses poços foram suficientes que vai dar uma melhor qualidade de vida para o bairro Aeroporto. Se você passar ali perto da Tabuquinha, você já vê uma caixa d'água grande, as estruturas dos canos já sendo feitas e possivelmente o problema do aeroporto vai ser solucionado em breve. Mas eu só suponho que o problema de água de corrente será solucionado quando a conclusão da barragem Atalaia Gesilemos e leve uma adutora para a cidade corrente. Eu acho que o Marcelo Castro já botou uma proposta de emenda para que essa adutora venha da barragem Gesilemos e assim nós teremos uma água de qualidade tratada e solucionada o problema de corrente com essa adutora que virá da barragem Atalaia. Ah, doutor Edilson, isso é ilusão, isso é sonho? Não, isso é perspectiva, isso é realidade e nós veremos em breve a solução da problemática da cidade corrente. Doutor Edilson, muito obrigado, viu? Nosso tempo esgotou. Obrigado por essa entrevista esclarecedora aqui no dia de hoje. Eu só tenho que agradecer a Jordão pela sua amizade, pelo seu carinho, pela oportunidade de trazer Edilson a esse bate-papo, de esclarecer as dúvidas. Quero agradecer de coração ao nosso deputado João Matos, que mais uma vez foi eleito. Fico feliz, deputado, porque você é uma voz que tem voltado para a corrente. A Bíblia diz que um bom filho volta ao lar paterno e você voltou ao lar paterno, trazendo as grandes obras para a cidade corrente. Sei do seu empenho, é muito difícil um filho ser bem votado na cidade corrente, mas você teve uma boa votação, uma boa representação. A todos aqueles que trabalharam na luta, no dia a dia para convencer o povo a votar, aos líderes políticos da nossa bancada, todos eles que se envolveram, que elegeram seus deputados estaduais, que elegeram seus deputados federais, que elegeu o nosso governador. E agora, meus irmãos, vamos lutar pela vitória do Lula, vamos buscar apoio, vamos trazer o povo, vamos reivindicar o povo, convencer o povo que Lula é o melhor para o Brasil, é melhor para o povo. Eu só tenho a agradecer e eu sempre digo, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu posso dizer de coração que grandes coisas fez o Senhor Jesus por nós e por isso estamos alegres. Eu estou muito alegre. E sempre disse, Corrente é a minha cidade do coração. E eu sempre termino, na velhice eu vou embora, para o céu que eu nunca vi, mas sei que levo comigo meu Corrente do Piauí. Muito obrigado a todos pelo carinho, aqueles que me ouviram, que cederam o espaço. Eu só tenho que agradecer. A todos o meu cordial bom dia. Valeu, um abraço, minha gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Que a paz